Bem-vindo! Neste módulo será revisado o conceito de resistividade e analisado o seu impacto no projeto de instalações elétricas. No módulo anterior, apresentamos o conceito de fornecedor e consumidor de energia. Neste módulo, abordaremos o fato de que a energia elétrica é transmitida através de fios e cabos elétricos. Ocorre que fios e cabos elétricos possuem resistência, e isso interfere na forma como a energia elétrica é transmitida do fornecedor para o consumidor. Pela lei de Ohm, esta corrente I de T passando pela resistência R fio resultará numa tensão V fio de T igual a R fio vezes I de T. Como consequência, a tensão no consumidor será diferente da tensão no fornecedor. Esta diferença pode ser calculada se considerarmos esta malha: menos V fornecedor, mais V fio, mais V consumidor, mais V fio, igual a zero. Isto é, a tensão no consumidor é igual à tensão do fornecedor menos 2 vezes a tensão no fio. A resistência dos condutores implica uma queda de tensão no consumidor. Se considerarmos que a queda de tensão V fio é igual a R fio vezes I de T, podemos combinar estas duas equações e chegar à fórmula: V consumidor é igual a V fornecedor menos 2 vezes R fio vezes a corrente. Isto é, a queda de tensão é diretamente proporcional à resistência do fio e diretamente proporcional à corrente. Vejamos um exemplo numérico. Deseja-se calcular a resistência máxima dos fios num sistema fornecedor-consumidor em que a tensão no fornecedor seja de 127 volts e a queda máxima de tensão seja de 1%. A potência máxima no consumidor é de 20 kW. Vamos considerar o fornecedor como uma fonte de tensão ideal de 127 volts. Primeiramente, vamos acrescentar essas resistências do fio que fazem com que essa tensão aqui no consumidor seja diferente dos 127 volts no fornecedor. Para calcular esse valor de tensão no consumidor, nós podemos ver a especificação que o valor mínimo de tensão deve ser igual à tensão no fornecedor menos 1%. Quer dizer, a tensão mínima no consumidor é de 127 vezes 0,99, que resulta em 125,73 volts. Agora nós podemos calcular estas tensões nos resistores. Isso pode ser feito utilizando esta malha: menos 127, mais VR, mais 125, mais VR igual a zero. Essa equação nos permite então achar o valor de VR igual a 0,635 volts. Agora vamos calcular essa corrente I responsável pela queda de tensão máxima. Para isso nós vamos usar essa especificação de consumo máximo de 20 kW e vamos usar a fórmula da potência igual a V vezes I. Sabemos então que a potência é 20, V igual a 125, substituindo aqui, nós obtemos então essa equação: 20.000 watts é igual a 125,73 volts vezes I, o que nos leva a um valor de I de 159 amperes. Agora temos condições de calcular a resistência do fio. Utilizamos a lei de Ohm,
V igual a R vezes I. Sabemos que V é igual a 0,635 e I é igual a 0,159. Então, nossa equação fica 0,635 é igual a resistência vezes 159, o que nos leva a um valor de R de 0,04 ohms. Neste exemplo, nós partimos de algumas especificações de projeto para chegar às resistências dos fios da instalação elétrica. O valor de resistência dos fios e cabos é insuficiente como especificação de projeto. No mínimo, é necessário especificar qual é o material, cobre, alumínio, qual é o tipo de isolante, qual é o comprimento e qual a área da seção reta. Nós faremos agora um outro exemplo, onde nós vamos calcular a área da seção reta a partir da especificação da resistência que nós calculamos antes, do material e do comprimento. Vamos considerar que a distância entre o fornecedor e o consumidor é tal que o comprimento do condutor é da ordem de 100 metros. Vamos considerar também que o material do condutor é cobre, operando numa temperatura de 70 graus, onde a resistividade é igual a 2,055 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metros. A resistência do fio é igual à resistividade vezes o comprimento sobre a área. Nós temos o valor de resistência do fio, o valor da resistividade e o valor do comprimento, o que nos permite montar a equação 0,04, resistência do fio, é igual a 2,055 vezes 10 na menos 8, resistividade, vezes 100, o comprimento, sobre a área. Com isso, podemos calcular a área, que terá o valor de 5,15 centímetros quadrados. Esta área de seção reta, numa seção reta circular, corresponderá a um círculo com raio de 1,28 centímetros. A queda de tensão nos condutores é diretamente proporcional à corrente e à resistência do fio. No exemplo anterior, nós vimos como administrar a resistência do fio, calculando a área da sua seção reta. No entanto, isso nem sempre é possível. Considere, por exemplo, que o fornecedor é a usina hidroelétrica de Itaipu e o consumidor é a cidade de Porto Alegre, que fica a 620 quilômetros de distância. A resistência do condutor é diretamente proporcional à distância. E para que nós tivéssemos resistências baixas, nós teríamos que ter uma área muito grande. Essa área grande, associada ao comprimento grande, daria um volume de cobre absolutamente inviável economicamente. Nestes casos, em que não é possível alterar o valor da resistência, temos que atuar na corrente. Se observarmos então a fórmula da potência, nós vemos que uma determinada potência transmitida do fornecedor para o consumidor pode ter uma tensão alta e uma corrente baixa, ou uma corrente alta e uma tensão baixa. Para exemplificar o efeito do uso de tensões maiores, vamos considerar o exemplo anterior, em que nós tínhamos uma tensão do fornecedor de 127 volts, uma queda máxima de tensão de 1%, para um consumo máximo de 20 kW. Os nossos cálculos nos levaram a uma resistência máxima de 0,04 ohms. Se nós refizermos esse problema, apenas trocando a especificação de tensão para 220 volts, nós chegaremos a uma resistência máxima de 0,012 ohms, que é cerca de 3 vezes maior do que a resistência calculada no exemplo anterior. Isto é, quando a gente trabalha com tensões mais elevadas, as correntes serão menores. E isto permite que a gente trabalhe com fios mais baratos e resistências maiores. Termina aqui este módulo, no qual nós analisamos a resistividade de condutores como um fator determinante no projeto de instalações elétricas.